gente, meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade às aulas de teoria dos números. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre inteiros coprimos ou primos entre si. Definição: sejam A e B dois inteiros não conjuntamente nulos, A diferente de zero e B diferente de zero. Diz que A e B são relativamente primos se e somente se o MDC entre eles é igual a 1. Assim, por exemplo, são relativamente primos os inteiros. O MDC de 2 e 5 é igual ao MDC de menos 9 e 16, que é igual ao MDC de menos 27 e menos 35, que é igual a 1. Então, eles são relativamente primos, tá? Esses inteiros aqui. Dois inteiros A e B coprimos admitem como únicos divisores comuns o 1 e o menos 1. Tá? Ainda continuando a definição, nós vamos partir para esse teorema. Vamos demonstrar o teorema que diz que dois inteiros A e B, não conjuntamente nulos, A diferente de 0 e B diferente de 0, são primos entre si e somente se existem inteiros x e y tais que ax mais by é igual a 1. Ok? Então, nós vamos demonstrar esse teorema. Como é um se somente se, nós temos a ida e nós temos a volta do teorema. Vamos partir da ida. O que é que a gente tem na ida? Se A e B são relativamente primos, o que é que a gente tem? Que esses são relativamente primos. Nós temos que o MDC de A e B é igual a 1. E por isso, existem como nós temos isso, nós temos uma combinação AX mais BY Deixa eu só fazer uma correção aqui antes. Existem x e y inteiros tais que ax mais by é igual a 1, que é onde eu queria chegar aqui. Ó. Por que isso? A gente já viu em aulas anteriores, ó, que se o MDC de A, B existe, então existe uma combinação linear x mais by que é igual a esse MDC. Como nesse caso o nosso MDC é igual a 1, então essa combinação linear é igual a 1. Ok? Isso aqui foi visto em aulas anteriores. Quem não viu, vai lá dar uma olhadinha. A volta, como é que fica a volta? A volta fica assim, ó. Reciprocamente, né? Mesmo jeito que a gente concluiu aqui, nós temos que se existem x e y inteiros tais que, é só fazer a volta, ax mais by é igual a 1, e se o MDC, como a gente já viu aqui, ó, de AB é igual a 1D, então
esse D divide A e esse D divide B. A gente também viu isso em aulas anteriores. Logo, o D divide a combinação linear AX mais BY. O que implica dizer que D divide 1 ou que implica que o D é igual a 1 ou que o MDC de A e B é igual a 1. Isto é, A e B são primos entre si. E aí fica demonstrado o teorema em questão, tá? Então, os números dois inteiros A e B não conjuntamente nulos são primos entre si, se somente se existem inteiros tais que a combinação linear é igual a 1. E aí a gente demonstra com resultados que a gente já viu anteriormente. Continuando, eu vou anunciar alguns corolários. Não vou demonstrar, a demonstração fica com vocês, para que a aula não fique tão extensa, tá? Vou mostrar só alguns exemplos, para mostrar que é claro que os exemplos não demonstram que é verdade, né? Você pode mostrar um contra-exemplo, mas eu vou mostrar para que vocês possam se adaptar à utilização. Se o MDC de A e B é igual a D, então o MDC de A dividido por D e B dividido por D é igual a 1. Que não é A divide, viu, gente? É A dividido por D. Então, nós temos o quê? Nós temos o A igual a menos 12 e o B igual a 30. Então, se o MDC de menos 12 e 30. Quem é o MDC de menos 12 e 30? Façam aí pelos métodos das aulas anteriores. Você vai encontrar que é 6. Que é o D. Então, isso implica dizer que se eu pegar o MDC de menos 12 dividido por 6 e 30 dividido por 6, isso aqui é igual a 1. Vamos ver. MDC de menos 2 e 5 e o MDC de menos 2 e 5, na verdade, é igual a 1. Então, é verdade. O corolário aqui faz sentido no meu exemplo, né? É claro que eu poderia pegar outros exemplos, um contra-exemplo, mas aqui não, gente. Se você for demonstrar mesmo ao pé da letra, você vai concluir que é verdade todos esses corolários. Então, fica aí a demonstrações para vocês. Próximo, corolário. Se A divide B e se MDC de B e C é igual a 1, então MDC de A e C é igual a 1. Então, vamos lá. Observe aqui, ó, que se o 3, que é o A, divide B, que é o 6, é verdade, né? Ó, 3 divide 6. Então, o MDC e se o MDC de 3, no caso aqui, ó, é 6 e 5, é igual a 1, é verdade, né? Ó, MDC esse divide esse, o MDC desse é igual a 1. Isso implica dizer que o MDC de 3 e 5 de A e C também vale 1. Ou seja, eles são primos entre si. Ok? Próximo, corolário. Se A divide C e B divide C, e o MDC de A e B é igual a 1, então A vezes B divide C. Então, vamos lá.
nós temos que 3 divide 5. É verdade. Nós temos também que 5... Opa, desculpa. Lá vai eu, na minha pressa. Nós temos que 3 divide o C, que é o 15. Ó, 3 divide 15. E que o 5 também divide 15. Observe que o MDC de 3 e 5 é igual a 1. Como isso acontece e isso também ao mesmo tempo, então se eu multiplicar 3 vezes 5, 3 vezes 5, isso aqui divide o C, que é 15. Que é verdade, né? Ó, 15 divide 15. Cuidado com esse corolário. Porque não é afirmar isso, ó, a observação que eu coloquei aqui embaixo, ó. Se eu afirmar que A divide C e B divide C implica em A vezes B divide C, está errado. Porque não implica, ó. Não implica, tá? Só implica se o MDC de A e B for igual a 1. Então, cuidado com o corolário. Próximo corolário aqui, ó. Se o MDC de A, B e C é igual a 1, então o MDC de A e B é igual a 1, o MDC de A e C é igual a 1. Então, observe, ó, o MDC de 2 e 15, né, ó. MDC de 2 e 15 é 1. Então, obrigatoriamente, o MDC de 2 e 3 é igual ao MDC de 2 e 5, que é igual a 1. Ou seja, eles também são primos entre si. Ok? Então, esses são os corolários que eu queria mostrar para vocês. Além dos corolários, eu acho importante um teorema, que é o teorema de Euclides, que é esse, nesse caso, eu vou demonstrar. Tá? Eu quero que vocês aprendam a demonstração. Então, o que diz o teorema de Euclides? Se A divide B vezes C, e se o MDC de A e B é igual a 1, então A divide C. Ok? É esse o teorema de Euclides. Saibam enunciá-lo e saibam demonstrá-lo. É importante isso. Então, demonstração. Com efeito, né, nós temos que o A divide B vezes C. Já está aqui. Isso implica que existe um Q que multiplicado pelo A vai dar exatamente o B vezes o C. Isso aqui pelo algoritmo da divisão. Lembrando que o Q pertence aos inteiros. Ainda do meu teorema, nós temos que o MDC de A e B é igual a 1. Isso acontece, né? A gente já viu anteriormente que existe uma combinação linear x mais by que é igual a 1, com x e y pertencente aos inteiros. Dessa aqui e dessa, nós podemos concluir o quê? Ó? De 1 e 2, né? Partindo dessa primeira e dessa segunda aqui, nós podemos concluir o quê? Nós podemos concluir que ACX mais BCY é igual a C. Tá? Só fazendo aí uma troca para descobrir isso. Organizando, portanto, o que a gente tem? A gente tem que C é igual a ACX mais BCY, que é igual a ACX mais A, só trocar, AQY
Ó, porque o B vezes o C é o A vezes o Q, ó. Eu só fiz uma troca, viu, ó? É sempre uma substituição. No lugar do B aqui, ó, e do C, B vezes C é igual a Q. Aí, continuou o Y aqui, ó. Colocando em evidência o A, nós temos CX mais QY. Ou seja, o meu A divide C, né? O A divide C. Ok? O A divide C, que é onde eu queria chegar. E aí está demonstrado o meu teorema de Euclides. Cuidado, assim como naquele corolário que eu coloquei para vocês anteriormente, se eu afirmar que A divide B vezes C implicar em A divide C, isso aqui está errado. Eu não posso afirmar isso de imediato. Eu só posso afirmar isso se A divide B vezes C e se o MDC de A e B for igual a 1, que é exatamente o teorema de Euclides. Ok? Então, prestem atenção, tomem cuidado com relação a essas afirmações de imediato. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.